Aires, o nosso colunista Fernando Schiller, cientista político que participa conosco do Jornal Gente todas as semanas, está na capital da Argentina, acompanhou aí nos últimos dias as movimentações das campanhas, a eleição ontem e tem para nós o clima na cidade argentina, a capital do estado, do país, com a vitória de Javier Milei na manhã desta segunda-feira. Bom dia para você, Schiller. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Sônia? Aqui direto de Buenos Aires aqui. Bom, lá, amanhã nós estamos no hotel aqui onde está o Javier Milei, aqui embaixo, na planta Barra aqui. Vai ter a primeira reunião, já começou, aliás, a primeira reunião agora às 8 da manhã do gabinete e tal, o micro gabinete do Javier Milei. A transição aqui é interessante, ela é muito rápida, quer dizer, o presidente toma posse dia 10 de dezembro, então nós estamos falando aí de, vamos lá, arredondando um pouco, 3 semanas de transição, então tudo anda muito rápido. Hoje deve acontecer a primeira reunião formal, Alberto Fernandes, Javier Milei, né? Então, quer dizer, tudo que aconteceu ontem, hoje já muda o câmbio literalmente aqui, começa a nova fase para o governo. Mas ainda falando um pouquinho só da eleição, para fazer uma repercussão, o fato é que o Sérgio Massa só ganhou em 3 províncias na Argentina, inclusive Buenos Aires. O resto tudo foi uma lavada do Javier Milei, inclusive em algumas províncias grandes, como Mendoza e Córdoba, a diferença foi perto de 50%. Quer dizer, então realmente uma vitória. Se foi surpreendente ou não, eu diria em parte sim, em parte não. Quer dizer, por quê? Houve uma coerência do voto do primeiro turno com o voto do segundo turno. Quer dizer, vamos lá, se a gente somar Patrícia Bullrich e Javier Milei no primeiro turno, dá isso, perto de 54%, 55%. Quer dizer, a verdade é que o Milei levou os votos da oposição. O país se dividiu em 2 metades, né? Metade da oposição, metade, só que a metade da oposição era muito maior que a metade do governo. Ele ganhou, por isso que pesou muito o voto do Macri e Patrícia Bullrich. Não é à toa que ontem, no discurso de vitória, ele fez questão de fazer o agradecimento lá, senhora Bullrich e senhor Macri, porque Macri foi o grande arquiteto dessa coalizão aí da vitória no segundo turno, né? Então, vamos lá, por aí acho que não tem muito a dizer. Outra questão, que a tal da política do medo não funcionou, né? Todo mundo achou, nós mesmos fizemos uma análise na Bandeirantes, aqui a gente transmitiu o debate, foi unânime que o Sérgio Massa foi melhor tecnicamente no debate, mas me lembro que eu falei aqui um pouco no Gente, inclusive, que ele tenha sido melhor tecnicamente não significava que ia converter em votos, porque ele também passou soberba, inclusive nos bastidores falou muito que no intervalo do debate a própria assessoria do Sérgio Massa disse, olha, dá uma baixada na bola, que está parecendo arrogante, né? Então, sim ou não. Então, houve muita campanha, atribuída boa parte aos marqueteiros brasileiros que estão aqui em Buenos Aires, quer dizer, muita campanha do ódio, que acabou, quando você vai um pouco do medo para o ódio, né? Isso acabou sendo um pouco agressivo, acho que houve uma certa rejeição a este tipo de campanha, né? O que é um tema para se refletir por muito tempo aqui, né? Quer dizer, até que ponto numa campanha eleitoral você forçar a barra numa campanha de ódio, etc., não acaba sendo ela mesma a antipolítica, não é? Você dizendo que o outro não é democrático, que o outro é um perigo, que o outro é um risco, etc. Por exemplo, um tema que entrou muito aqui, que eu sei que é muito caro para o Pedro também, que é o tema e para a Sônia, que é o tema da educação. O tema do voucher educação virou assim uma espécie de monstro na campanha, né? Então, teve um comercial que eu considerei assim, um dos comerciais mais degradantes que eu vi, quer dizer, que foi feito pela campanha do Massa, dizendo que os alunos iam ficar sem escola. Eu mostrava uma criança meio chorosa, os pais dizendo, olha, não tem mais escola e tal. Cara, tem lá uma campanha suja, né? Uma campanha muito suja, porque o Javier Milei nunca disse isso, quer dizer, a ideia do voucher é simplesmente você vai financiar a demanda ou financiar a oferta. Boa parte da imprensa aqui, que não aderiu a esses polos, explicou. Eu assisti, assim, comentários muito inteligentes dizendo, olha, você pode concordar ou discordar da política A ou B, mas vamos dizer a verdade, vamos colocar as coisas como elas são. Não é uma criança que vai ficar tendo que pagar a escola, né? Ela vai receber o recurso e ela vai fazer a escolha, vai ganhar um voucher, é uma questão de modelo, né? Então, acho que são lições que ficam um pouco dessa eleição na Argentina, né, para serem feitas por muito tempo. De qualquer maneira, agora, vida nova, agora pensar como será a transição para o governo. Vamos formar 2 equipes, né?
Há uma possibilidade, se comenta com muita força aqui, de uma renúncia do Sérgio Massa. Não estou dizendo que ela vai acontecer, mas seria a renúncia do Ministério da Economia exatamente para facilitar a transição, dada o tamanho da derrota, que são 3 semanas, quer dizer, a impressão que é lógico isso, que o Sérgio Massa não tem mais nada que fazer no Ministério. Mas ontem teve um pequeno duelo de frases, né? O Sérgio Massa, num certo momento, disse, olha, a partir de amanhã não é comigo mais. O novo presidente que se vire. Estou simplificando um pouco, mas ele foi nessa linha. As respostas terão que ser dadas pelo novo governo. A coalizão do Milei ficou muito, muito irritada com essa colocação, dizendo, não é bem assim, não. Você fez o Pamplatita, que é o plano dinheirinho, umas coisas mais vergonhosas que eu, pessoalmente, já vi em campanha eleitoral, que é distribuir dinheiro, se fala em 2% do PIB. Então, a Argentina está quebrada, o Banco Central não tem reservas, quer dizer, tem prazos a serem cumpridos, quer dizer, então é um problema muito complicado de liquidez do governo argentino, mais do que qualquer coisa, liquidez do governo argentino. Quer dizer, digamos assim, essa irresponsabilidade no final do governo fez que a inflação aumentasse ainda mais, isso acabou prejudicando eleitoralmente também o Sérgio Massa, então foi a 142% a inflação. Então é uma situação realmente praticamente de insolvência do Estado argentino, né? E é essa questão que enfrentar agora. É por isso, assim, então, tenho várias perguntas para você, mas vou começar pelo final, né, que é a questão do Brasil, porque o desalinhamento ideológico entre Milei e o governo Lula, ele é enorme. Isso pode atrapalhar, né, os planos de protagonismo do governo brasileiro, como em relação, inclusive, ao Tratado do Mercosul com a União Europeia, aos BRICS, né, que na sua nova composição incluiria a Argentina e também a liderança do Lula na região. Eu queria muito que você comentasse sobre isso. Olha, bom, uma das questões que ficou muito clara aqui, o Milei, ao longo do segundo turno, ele foi moderando as propostas, especialmente na última semana, né? Houve comunicados com a Embaixada Brasileira, houve sinalizações para o governo brasileiro de que não é bem assim, o que se coloca claramente, eu conversei com muita gente, inclusive da coalizão do Milei, não haverá uma relação próxima política Lula-Milei, como não havia Alberto Fernandes-Bolsonaro, né? Isso vamos dizer assim, é sabido em relações internacionais. Então não há aquela relação política próxima, mas as relações diplomáticas entre os países vão continuar. Não digo que com o mesmo calor que havia entre o peronismo, não é, e o petismo, no caso do Brasil, mas vão continuar normalmente, que as embaixadas já devem estar conversando. Eu imagino que hoje já exista contatos aí do embaixador brasileiro aqui com a nova equipe. Os diplomatas se entendem, né, Sônia e Pedro? Então, eles são pagos para isso, são treinados para isso. Claro. A embaixada brasileira já deve estar com todos os telefones da equipe do novo governo conversando. Então, os chanceleres vão conversar. Olha, a gente, do ponto de vista pragmático de governo, tudo isso que haverá rompimentos, isso é tudo conversa fiada, não vai acontecer nada disso. Inclusive a política do Mercosul, quer dizer, vai sair do Mercosul, quer dizer, não acho que vai acontecer isso. Acho que o que vai acontecer, já também conversei com muita gente aqui, propostas do Milei de mudança. Primeira reunião do Mercosul, ele vai fazer um discurso, vai ser a grande atração, vai dizer que quer o livre mercado e tal. Dizer, se o Milei pudesse apertar um botão e dizer assim, a partir de agora não tem mais não tem mais barreira alfandegária, nós vamos baixar impostos, nós vamos abrir economia, ele faria isso. Só que não é possível fazer isso. Ô Schiller, até porque alguma dessas medidas dependem do Congresso Nacional, nós sabemos como é que funciona uma república. Você que está em Buenos Aires, como é que está esse tipo de olhar para frente? O que a gente pode esperar realmente prático depois dessa vitória do Javier Milei, que chega ao poder com ideias diferentes, né, do que os políticos normalmente costumam ter? Como é que vai ser para o Milei governar com esse Congresso a partir de agora? Olha, vai ser coalizão com o Juntos, coalizão com o PRO do Maurício Macri, não é à toa. Ali acho que está se criando na Argentina, essa é a minha impressão, uma nova coalizão. Quer dizer, o mapa político da Argentina mudou. Quer dizer, possivelmente o Juntos por el Cambio vai ter muita dificuldade de continuar do jeito que estava, né? Eu até brinquei ontem que aqui eram os separados por el Cambio, né? Porque houve uma cisão enorme. Bom, lá, Horácio Larreta não apoiou formalmente o Milei, então ficou escanteado, né, dentro da coalizão.
o radicalismo, né, que vem lá do Raul Alfonsin, quer dizer, também não apoiou, então, por um lado, Macri e Bullrich, por outro lado, apoiaram com muita força, então é possível que haja uma recomposição das forças. Acho provável, não vou fazer essa aposta aqui, mas é muito provável que a Patrícia Bullrich, inclusive, vá para o governo, pode ser a ministra da Segurança Pública, então, quer dizer, isso é um ministério importante, a composição do Milei. Maurício Macri será ouvido na composição do ministério, imagino que vai ter muita influência nessa composição. Né? O Milei chegou a sugerir a ideia do Maurício Macri ser uma espécie de grande chanceler. Eu acho que ele não vai assumir cargos no governo. Acho muito difícil. Pois é, eu queria entender isso, Schiller, porque assim, o Milei ele prometeu, né, reconstruir a Argentina, fechar o Banco Central, diminuir o peso do Estado na economia e contra, né, o que ele chama de casta política, mas aí ontem, quando a gente vê o discurso, a gente vê um Macri ao lado. Você acha que a motosserra já começa sem arranque? A motosserra está bem tranquila lá guardada, inclusive na semana não apareceu muito aqui. Olha, um dos memes que eu achei mais interessantes aqui é o leão virou um gatinho, né? Talvez seja um pouco de exagero nisso, né? Mas vamos lá, vamos pegar esses dois temas. Dolarização. O Milei já disse que vai levar até 24 meses para debelar a inflação. 24 meses é 2 anos, né? Então, ontem ele disse uma frase que chamou muita atenção no discurso dele, havia muita expectativa com o discurso que ele faria, e ele fez um discurso duro, reafirmou suas visões, terminou com o famoso slogan, aquele que eu não vou dizer aqui, né? Mas não citou o Sérgio Massa, isso me chamou muita atenção. Então, não citou nominalmente, né? Então, quer dizer, ele disse assim, eu não estou para muita brincadeira, não estamos amiguinhos, não. Há marcas da campanha que ficaram, evidentemente, que foi uma campanha muito dura, mas, num certo momento, ele diz assim, não há espaço para gradualismos. Não há espaço para gradualismo. Então, ele diz, olha, haverá medidas de choque. Mas, olha lá, entre essas medidas, não acho que haverá nenhum decreto de dolarização, quer dizer, não acho que haja espaço para isso na política argentina, até porque não tem solvência do Banco Central. Então, o que acontece? Eu acho que pode haver o que? A permissão da abertura de contas em dólar, quer dizer, para que os dólares passem a circular na economia, quer dizer, então uma abertura gradual, uma conversão gradual para um processo futuro de dolarização. Acho que esse é o caminho que era um pouco o caminho sugerido pela área econômica da Patrícia Bullrich, né? Quanto à extinção do Banco Central, se comenta muito aqui que o Emílio Campo é um dos grandes gurus econômicos do Milei, deve assumir, presidente do Banco Central, também nessa mesma toada. Lá na frente pode-se propor uma extinção, mas nesse momento se fará uma redefinição do papel do Banco Central, vai se diminuir a emissão monetária, quer dizer, no sentido de debelar a inflação. Então, tem um processo agora, precisa fazer um ajuste brutal das contas públicas. O que vai acontecer é um choque de austeridade no Estado argentino. Essa é a grande questão. Começa pela redução do número de ministérios, cortes de programa. Acho que o grande desafio do Javier Milei, no fundo agora, está respondendo essa questão do Pedro, também da Sônia, quer dizer, é no sentido, bom, a economia argentina é toda subsidiada. Cada corte de subsídio que o Milei fizer, vai ter um grupo de pressão que não quer o corte, né? E boa parte desses subsídios são de impacto popular, na energia elétrica, no gás, na gasolina, no transporte público. Então, a economia argentina precisa voltar a funcionar com regras de mercado, sem suportes, ou pelo menos deste nível de suporte do Estado argentino, né? Até porque é inviável. Quer dizer, o déficit público é monumental, o PIB cai 3% esse ano, a inflação 142%, não tem reserva no Banco Central, quer dizer, como é que faz? É um país insolvente, é por isso que ele ganhou a eleição. Então quer dizer, por mais que ele diga assim, vai ter um choque, vai ter medidas impactantes, mas essa transição é longa, né, dentro do governo dele. Ao contrário do que as pessoas imaginam, só para dar mais uma frase aqui, olha, esse fim de semana eu aproveitei, evidente, para fazer a cobertura, para conversar com muita gente, inclusive das equipes que formularam os programas. Todos foram unânimes em me dizer, tem uma coisa que é retórica de campanha, tem outra coisa que é governo. O governo será muito mais moderado do que a retórica de campanha, exatamente porque tem 37 deputados e 8 senadores, é a terceira força do Congresso, precisa de uma coalizão para governar, né? E mais, não tem governadores nas províncias, né? Então, por exemplo, vamos pegar de novo a educação pública, toda a educação pública básica
é responsabilidade das províncias na Argentina. Aliás, como no Brasil, né? Os estados e municípios. Então, mesmo que o governo quisesse dizer, a partir de agora vai ter o voucher educação, não vai ter. Não vai ter, tem que negociar. E aqui o federalismo é forte, os governadores têm muita força, etc. Então, tudo vai ser... E há uma equipe econômica muito robusta em torno, especialmente da universidade chamada UCEMA, que é uma universidade muito das perto daqui onde a gente está, e que vão comandar a economia, não é? São economistas liberais com formação acadêmica de ponta, etc. Então, a motosserra, o cabelo, peruca, os cachorros e tal, ficou para trás. Isso é marketing de campanha. A partir de agora, começa um governo profissional. Ô, Schiller, e as pesquisas, hein, Schiller? É isso que eu ia te perguntar, porque foi 55-44, né, Sônia? Nós tivemos aí 10 pontos de vantagem. Foi uma lavada. As podemos dizer pesquisas assim. não captaram esse movimento final de crescida do Milei ou erraram desde o começo lá quando indicavam um empate técnico entre os dois candidatos no segundo turno? Olha as pesquisas, se o Cláudio estivesse aqui, ele ia tirar um sarro aqui, né, o Cláudio, porque as pesquisas realmente fizeram um fiasco de novo, não captaram. As sérias, vamos chamar as pesquisas sérias, eu acho que deixaram de captar o movimento final, que às vezes é complicado, né? Quer dizer, então agora elas acabaram ajudando o Javier Milei, porque como é que é um feriadão, né? Havia uma expectativa de que muita gente, especialmente os indecisos, né, o eleitor mediano ali que estava insatisfeito com as duas candidaturas, fosse para a praia, não votasse, a multa aqui é muito pequenininha, quer dizer, então é muito parecido com o Brasil, o voto é obrigatório, entre aspas, mas as penalidades são muito, muito pequenas. Havia uma expectativa que houvesse uma abstenção muito grande. Não aconteceu isso, né? Até porque as pesquisas mostravam um empate técnico, não é? Então muita gente pensou, bom, está empatado, então meu voto passa a valer mais, né? Vamos dizer que se as pesquisas tivessem dado 10 pontos de diferença, talvez muita gente que não gosta do peronismo tivesse dito, não, já ganhou, vamos tranquilo, vamos lá para Punta del Este, vamos para Mar del Plata, vamos lá para onde, mas o fato é que isso não aconteceu, as pessoas votaram realmente, né? O que fica aqui, então as pesquisas realmente precisam ser repensadas. No Brasil e na Argentina realmente não captaram esse movimento final em especial. Outra coisa, viu, Pedro, eu saio daqui muito assustado com o sistema de votação na Argentina. Aliás, muita discussão sobre a necessidade desse sistema mudar, né? Porque ele é todo de papel, mas não é essa a questão. Então diz, que bom, voto de papel, no Brasil tem essa discussão, muita gente acha que tem que ter não é o problema de você ter a urna eletrônica e sair com o recibo no papel, que era o que estava sendo discutido no Brasil, não é essa a questão. Aqui toda a votação no papel, né? E as coligações que produzem, que imprimem os boletos com dinheiro público, então elas imprimem e disponibilizam na cabine eleitoral aqueles boletos, daí o cidadão vai lá, escolhe bota no envelope e põe na urna, né? Mas aí nesse processo tem muita possibilidade de fraude, né? Olha, ontem, eu não fiz a conta, tá? Mas ontem um especialista aqui me calculou e disse, olha, nós fizemos um estudo, tem 17 chances de fraudar. Tá? Microfraude. Mas o fato é que no final o sistema funcionou, né? É incrível isso. Muita denúncia de gente roubando cédulas, danificando cédulas, etc. Mas no final o sistema funcionou. E, bom, não houve grandes denúncias formais de fraude eleitoral. E que rapidez na apuração, hein, Schiller? Bom, aqui tem duas apurações, né? Tem uma apuração que é a totalização, que é as urnas, né? As sessões eleitorais comunicam a Justiça Eleitoral, então faz a totalização, mas depois é feita a conferência, que vai demorar praticamente 2 semanas, mas praticamente não vai ter muita, até porque a diferença pode ser 0,1, 0 alguma coisa e tal, numa conferência final, mas o fato é que essa diferença, evidentemente, a eleição foi dada ontem já, né? Ô, Schiller, deixa eu aproveitar a tua presença aí em Buenos Aires, né, que você já citou, e no sábado aqui no Gente também você já falava sobre um encontro que ia ter com especialistas aí, coordenadores de campanha, pessoal que está ligado à política da Argentina. Como é que eles estão encarando aí a vitória do Milei? É um movimento isolado na América Latina? É uma onda que pode novamente também ser presenciada nas próximas eleições em países vizinhos? A influência externa na eleição, né?
com tantos atores apoiando o peronismo, criticando as medidas de Javier Milei, qual que é a análise que pode ser feita a respeito do ponto de vista regional dessa vitória de Javier Milei? Olha, tem muita coisa, né, Pedro? Em primeiro lugar, acho que o próprio jornalismo, assim, a opinião pública e tal, precisam tomar uma lição aí, né? A caracterização, Milei não é um candidato, quer dizer, a caracterização como sendo o novo Trump argentino, ou Bolsonaro argentino, candidato da extrema-direita, this is bullshit, quer dizer, isso aí é bobagem, bobagem. Milei é um tipo novo. Quer dizer, é óbvio que ele ganhou o apoio da direita, ganhou o apoio dos conservadores, é óbvio que tem uma disputa entre um libertário e o peronismo, obviamente todo mundo que é conservador, todo mundo que é direita vai para o outro lado, né? Mas ele é um fenômeno novo. Se ele vai conseguir implementar essa política ou não no governo, bom, ainda depende de competência política, capacidade política, de implementação. Ontem nessas conversas que eu tive, que não foram poucas, inclusive eu conversei com um dos economistas da campanha, que possivelmente seja, ou pelo menos está cotado para ser o ministro da Educação, o secretário da Educação, né, porque vai ter Ministério da Educação, ele me dizia uma frase assim, a grande questão é governabilidade, é como é que você traduz políticas que são radicais, realmente são radicais, né, em políticas de governo, né? Agora, eu diria assim, dito isso, quer dizer, é um fenômeno novo na América Latina. A única lembrança que eu tenho, Pedro e Sônia, é Vargas Llosa no Peru em 1990, quando ele concorreu contra Fujimori, e lá ele já tinha uma política liberal nesse sentido, libertária, né, liberalismo clássico, né, quer dizer, que é diferente de uma direita mais tradicional, como é o Juntos por el Cambio, ou como no Brasil se teve muito, né? O próprio, quer dizer, não há nenhuma relação entre do que pensa sobre política Bolsonaro e Milei. Não há, quer dizer, Bolsonaro é um militar que veio, né, da política tradicional, não tem nenhuma crença liberal. Paulo Guedes tinha, quer dizer, o Milei tem muito mais um perfil próximo ao que pensa Paulo Guedes, por exemplo, no Brasil, né? E o Paulo Guedes governou, comandou a economia num governo que não tinha essa visão, então implementou algumas reformas, etc., mas no fundo muito pouca coisa, do ponto de vista estritamente liberal. Já o Milei não, o Milei foi professor de economia na Universidade de Buenos Aires, não professor concursado, ele era professor adjunto, professor convidado, né? Então ele conhece muito economia. Eu me surpreendi até, eu não conhecia esse lado, quer dizer, ontem eu conversei com um colega do Milei na faculdade, e ele conta que o Milei dava aula de economia, o Milei era professor de economia, de muito tempo, né? E ele virou um professor muito popular, porque ele era muito carismático, com os alunos, etc. Então quer dizer, o Milei é um professor de economia, trabalhou muito em termos do setor financeiro, quer dizer, então ele conhece o mercado, etc. Depois foi para o jornalismo, assim, para ser um comentarista um pouco estridente, digamos assim, aí desenvolveu esse modelo de comunicação, né? Depois um populismo eletrônico, ele descobriu. E aí ele descobriu, acho que é um ponto interessante, ele descobriu uma maneira popular de traduzir as ideias liberais. Porque as ideias liberais elas são meio complicadas, economia de mercado, como é que você traduz isso? Como é que vira um tema popular? Acho que é uma grande curiosidade, né? O Milei tem um grande apoio da juventude. Ontem, aqui na frente do comitê, a gente cobria assim, muita juventude, e juventude da periferia de Buenos Aires. Não era brincar um pouquinho, não era o Faria Limer, não é aquela... Eram jovens... Não, exatamente, eram jovens de periferia. Como é que ele fez isso? Porque o discurso contra a la casta. O que é la casta? Essa ideia de que os políticos se locupletam, né? Dessa ideia de que os políticos fazem o que querem. E aí tinha até um discurso curioso contra o próprio Juntos, porque o Macri comandou a Argentina, não funcionou direito, o peronismo está aí há muito tempo, não funcionou, a Argentina quebrou, quer dizer, e agora as pessoas... Então, acho que esse discurso acabou empolgando muita gente na Argentina, tanto é que ganha a eleição, né? Agora é evidente que tem uma sinalização aí, né? Uma sinalização para todas as candidaturas mais. Acho que o liberalismo ele volta à cena na América Latina com muita força, né? Eu acho que esse discurso contra a casta, contra os privilégios do sistema político, contra os produtores de inflação, etc., contra o excesso do gasto público, a irresponsabilidade fiscal,
quer dizer, que foi a base programática do Milei, vai ganhar fôlego na América Latina, não há nenhuma dúvida sobre isso. Muito bem, Fernando Schiller, hein? Cientista político, colunista do jornal Gente, ao vivo, direto de Buenos Aires. Schiller, parabéns aí pelo trabalho desempenhado ao longo do fim de semana. Parabéns, Schiller. Esperamos de volta aqui ao Brasil para comentar ao longo da semana outras questões conosco no jornal Gente. Grande abraço, Schiller. Obrigado, boa semana. Tchau.